ok? Então, vamos estar orando. Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento, pedimos Teu Santo Espírito que venha nos ensinar, nos revelar a Tua palavra, trazer aos nossos corações aquilo que precisamos aprender de Ti. Que essa palavra não fique só no conhecimento, mas que venha gerar vida em nós, para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, na plenitude de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês lembram, mas eu amo uma dinâmica. Então, eu vou começar com uma dinâmica para fixar melhor para a gente, tá? Então, aqui, eu trouxe um copinho, dá para vocês verem bem? Então, esse copinho aqui, eu vou imaginar que ele representa cada um de nós, tá? E aí, quando nós nascemos nessa terra como ser humano, com o DNA de Adão e Eva, vamos colocar assim, nós nascemos e permanecemos ali por um tempo virados, inimigos de Deus, como diz a palavra. Nós estávamos totalmente fechados para Deus. E dentro de nós havia um vazio. E nós tentávamos buscar em coisas, pessoas, nós colocávamos a nossa dependência emocional, espiritual em coisas e pessoas. E nós ficamos vazios por um tempo. E esse vazio, nessa busca, a gente tinha momentos felizes, mas eram momentâneos. Logo, vinha de novo aquele vazio. Ao passar do tempo, com todos nós, aproximou alguém e começou a falar da palavra de Deus para nós. Então, nós nos viramos para Deus. Nós ficamos abertos, mas ainda estávamos vazios. E a partir do momento, então, que nós começamos a ouvir essa palavra e acreditar nela e nos entregar a ela, e chegou um momento que nós cremos de fato, de coração, e aceitamos em nosso coração Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E passamos pela água do batismo. E aí, então, a promessa que Jesus fez para nós, lá em João 14, 26, que fala, o Pai enviará o Espírito Santo. E esse Espírito habitará em vocês. Então, a partir desse processo, o que aconteceu? Que nós fomos cheios do Espírito. O que aconteceu ali, na verdade, que diz a palavra que antes nós estávamos vazios e agora sendo filhos amados de Deus, Ele coloca o seu Espírito fazer a habitação dentro de nós, que representa a água. E essa água, então, preenche todo esse vazio. E aí, o Espírito Santo, ele enche nós, faz morada em nós, e nós conhecemos muito, né? A gente ouviu falar do fruto do Espírito. Mas a gente não tem, eu não sei vocês, mas eu não aprendi muito sobre o que é esse fruto. A gente fala simplesmente os frutos, ainda até falo no plural. Mas, na verdade, é um único fruto. E esse fruto do Espírito é o amor ágape. Ou seja, ele nos preencheu com todo o seu amor. E, ao mesmo tempo, esse amor é o mandamento que Jesus nos ordena guardar. Que ele fala, ama o próximo como a ti mesmo. E ele vai mais fundo. Ama o próximo como eu te amei. E que amor é esse que Deus nos amou? É o amor ágape. É um mandamento que ele pediu para nós guardarmos. E esse fruto único do amor, ele tem vários elementos, que é alegria, paz, mansidão, domínio próprio. São 9 os elementos do Espírito. E a função dele, habitando em nós, é para o processo de santificação dentro de nós. E esse processo, ele é obtido, é aprofundado
por nós à medida que nós nos rendemos ao Espírito Santo, porque ele não invade o nosso livre-arbítrio. E o Espírito Santo, muitas das vezes a gente tem essa maneira distorcida, que ele é uma emoção, ele é um sentimento que na hora que eu estou ali no louvor e vem, eu sinto. Não, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. E ele faz morada em nós. E ele faz esse processo com esses elementos que eu coloquei aqui, que está lá em Gálatas 22, 5:22. Então, esse processo, se a gente for ler em Gálatas 5, antes, ele vai falar do fruto da carne. Então, é esse processo da santificação para sair o fruto da carne. E aí, ele faz esse processo dentro de nós, para nós frutificarmos, para nossa edificação, para nossa maturidade e crescimento espiritual na plenitude de Cristo. Isso tudo é benefício pessoal, é para mim. É individual, cada um, esse processo do Espírito Santo. Mas ele nos convida a ir um pouquinho mais fundo. E aí é uma escolha, é uma decisão. Então, como eu coloquei aqui, o Espírito Santo dentro de nós, esse processo é feito na minha conversão, vamos colocar assim. Ele está dentro de mim. Esse é o processo dele fazer morada em mim. Mas ele nos convida a um outro processo chamado do Espírito sobre nós. E aí a gente vai lá para Ezequiel 46, se não me engano. É Ezequiel 47, 2-6. Então, eu não vou ler, vou só lembrar aqui de algumas palavras do meu jeito. E aí ele nos convida a levar ao nível de água até os tornozelos, até o joelho. E como que é esse processo? À medida que nós vamos nos rendendo, nos entregando, obedecendo à voz do Espírito Santo, ele vai nos levando a um nível mais profundo de intimidade com ele. E aí, até os lombos, quer mais um pouquinho, ele vai até chegar um momento que nós não conseguimos mais dar pé. Ou seja, o rio de água viva, não sei se dá para vocês verem o copinho passeando, os rios de água viva que flui dentro de nós e sobre nós vai nos levar. O Espírito Santo vai nos guiar. E aí ele vai falar que ele é como a água, como o vento que vai soprar. E ele vai nos conduzir àquilo que ele deseja dentro do propósito de Deus, naquilo que nós nos rendemos, que é o processo do Espírito sobre nós. O Espírito dentro de mim é para o processo da minha santificação, de intimidade com Cristo. Mas o Espírito sobre mim é para mim levar as pessoas, a cidade, as nações. É para servir os outros. Então, para a gente entender essa diferenciação, o Espírito Santo dentro de mim é paz, é aquela calma, aquele ensinamento de mãe, vou colocar assim, paciência, longânimo. Então, uma coisa íntima. Agora, já o Espírito sobre mim, ele vem com poder e ousadia para cumprir e glorificar o nome do Senhor. Então, isso aqui é só a introdução para a gente fixar bem, tá? Agora vamos para o estudo. Eu vou fazer de tudo para eu terminar, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu coloco aqui que existe Elisa, se precisar, você divide em duas. Pode dividir em 2 vezes. Semana que vem você dá o resto. Tá, mas Tá vamos bom? lá. Para não correr, porque como a gente está meditando, quando é ensinamento, acho que correr, quando você vai comer uma comida, se ela é conhecida, você come. Agora, se ela é nova, você tem que saborear. Sim. Então, você chegar e fazer atropelado, não, pode ser 2 semanas, já divide aí, a semana que vem você ministra o próximo, tá bom?
Já fica tranquila que deixa eu dividir em 2 vezes. Sim. Então, essa experiência, ela existe em esses 2 processos para o cristão, tá? Então, assim, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho que eu tenho aprendido, vocês sabem que eu amo esse estudo sobre o Espírito Santo, então estou sempre buscando e aprendendo mais. E estou aprendendo assim, é a metade do peixe ou o peixe inteiro? É a metade do peixe, eu estou jogando fora. Estou vendo isso aqui e impressionante como a gente vê vários pregadores com peixe faltando pedaço. Então, juntei tudo e mantei o peixe aqui, vamos colocar assim. Então, depois desse processo de salvação, a gente tem desejo, né, de buscar essa segunda experiência, que é o Espírito Santo sobre nós. E essa questão a gente tem que desejar dentro de nós. Ela não é obrigatória, é um desejo, e à medida que a gente vai aprofundando nesse agir do ministério do Espírito dentro de nós, a gente começa a fluir para fora. Então, há muitas contradições, né, como eu até coloquei aqui para vocês, que alguns falam assim, se você não fala em línguas, você não tem o Espírito. Outros falam, você só fala, se você falar em línguas é porque está com formação do Espírito Santo. Então, eu vi muitas pessoas frustradas, porque não falam em línguas, ela não tem o Espírito. E aí, dentro desse entendimento aqui, quão maravilhoso, né, esse entendimento sobre o fruto do Espírito, que é a habitação do Espírito dentro de nós. Ele vai fazer todo esse processo e já somos filhos amados. E o Espírito sobre é para conduzir, para servir. E muitas das vezes as pessoas não querem servir. As pessoas não querem ser discípulo. Não querem ser testemunhas, quer apenas ser salvo. E o Senhor vai respeitar cada um. Então, trazendo esse entendimento para as pessoas não sentir essa culpa. Semana passada mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo justamente por essa dor. E aí, eu colocando aqui para ela a situação, não tem problema, você já tem o Espírito Santo. Não se preocupa em ter que buscar os dons. Isso, você desejar um dia, isso vai acontecer, mas se não, fique, você já tem o Espírito. Então, há muita confusão nessa questão geral, tá? Em todas as igrejas a gente vai ver mencionar sobre isso, cada um coloca um ponto de vista. Mas a Bíblia, nós podemos claramente encontrar 2 obras distintas, separadas, falando sobre o Espírito dentro e o Espírito sobre nós. O Espírito Santo no nosso interior, através do novo nascimento, para a formação do nosso caráter. E o fruto é o fruto do Espírito. E o Espírito sobre nós. É mais conhecido como o batismo de poder, o batismo de fogo, o que aconteceu lá em Pentecostes com os discípulos. Então, ao nascermos de novo, nós temos esse processo. Lembra sempre dessa dinâmica que eu coloquei para vocês aqui. A Renata não participou de tudo, mas eu creio que você pegou um pouquinho, né, Renata? Qualquer coisa, pode tirar a dúvida. Então, o Espírito Santo, então eu recebi o Espírito Santo na minha conversão e o Espírito Santo sobre mim é outro? Não, é o mesmo Espírito, só que em finalidades diferentes. Eu como filho e eu como discípulo. Então, não há 2 Espíritos Santos, somente uma dimensão diferenciada. Ele é único, que é o Espírito Santo de Deus. E como eu coloquei, ele não é uma emoção, ele não é um sentimento, ele não é uma entidade, ele é uma pessoa da divindade de Deus. Então, vamos ver o que a Bíblia está dizendo sobre essa questão. Então, eu vou estar falando aqui de algumas passagens bíblicas referente a isso. Então, ele vai estar falando em João 14:17. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece,
mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, aqui, Jesus colocando para os discípulos, o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não conhece. E ele já está colocando aqui que ele habita convosco e estará em vós. Então, aqui é uma das passagens que já está aqui testificando sobre o Espírito, sobre nós e dentro de nós. Em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aqui é a confirmação do que o Espírito sobre nós, ele vem com poder, com ousadia. Então, é aquela manifestação para cura e os demais dons, hein? Em João 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ou seja, o Espírito Santo, ele estará em nós como água. Agora, se eu enfiar a mão aqui na água, tá? Ele estará dentro de nós como essa fonte de água jorrando. Então, a gente imagina assim, o Espírito Santo está dentro de mim e vai ficar lá paradinho? Não. Como ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele entristece, ele se alegra e ele pode ser apagado. Então, ele está vivo. Ele é uma pessoa, está dentro de nós. Então, fala que se eu exerço essa função constantemente, vai ser como um rio que vai estar fluindo constantemente do nosso interior. E só adiantando aqui mais para já trazendo essa experiência, o Espírito Santo, como que a gente ativa ele, como que traz isso, esse fluir dessa água? E aí a gente faz uma mistura aqui para a gente entender, né? O orar em línguas é como um processo de soprar a brasa. Não sei se você já soprou a brasa em churrasco. Então ela está quase apagando, a gente sopra, ela vai ficando viva, 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 daqui a pouco sai uma chama. Eu trago essa analogia que eu acho bem interessante, porque é bem parecido com isso. Eu vou soprar. O que é soprar? Fala em línguas. Fala em línguas. E aí você reativa essa brasa, esse espírito que está dentro de você. E aí então esse rio começa a fluir novamente. Então, Posso só colocar uma coisa, Elisa? E às vezes as sim, pessoas, quando elas não falam em línguas, então elas entram em pânico. Daí elas falam assim, mas e aí? Se soprar a brasa e não é orar em línguas? Dá glória e aleluia. Começa a falar glória a aleluia, Deus. aleluia, aleluia, glória a Deus, e vai declarando quem é o Senhor. Né? Uma hora a língua vai aparecer, porque esse batismo no Espírito Santo, ele é confirmado com a língua, mas às vezes o batismo acontece antes da língua aparecer. A pessoa já é batizada, mas a manifestação da língua não aconteceu ainda. Mas não significa que ela não foi batizada. Então, enquanto não há manifestação do Espírito Santo na forma de línguas, existe uma diferença, que eu acredito que você vai falar, eu não vou entrar nesse assunto, mas existe uma diferença entre você saber ou não que você foi batizado pelo Espírito Santo, mesmo não orando em línguas, né? A leitura, uma das coisas que eu tive em mim, porque eu demorei para falar em línguas, foi que eu lia a palavra e a palavra se tornou revelada. Ela deixou de ser letra. Ela deixou de ser uma leitura. Eu li e, de repente, aquelas letras saltavam de lá de dentro. Quem que estava falando comigo? Era o Espírito Santo. Era o Espírito de revelação. O Espírito de revelação já faz parte daquilo que diz dos dons, certo? Então, nem sempre, porque eu já deparei com várias pessoas que elas falam assim, mas eu não falo em línguas, então eu não sou batizada no Espírito? Não significa isso. A confirmação é a língua.
Mas, às vezes, a pessoa ela fica tão desesperada por falar em línguas que a língua não vem. Isso foi o meu caso. Assim, eu tinha medo de falar que eu era batizada no Espírito Santo porque eu não falava em línguas. Então, cada vez que alguém me perguntava, eu falava assim, não, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Até o dia que meu pastor me confrontou, ele falou, para, Renata, com as revelações que o Senhor te dá, você já é batizada no Espírito Santo faz muito tempo. Só que você precisa acalmar seu coração para falar em línguas. E daí, quando eu acalmei meu coração, numa oração no meu quarto, sozinha, não precisou alarido nem não sei o que mais, Deus deu língua, né? Então, aqui no nosso grupo, se tem gente que não fala língua, não significa que não foi batizado. Pode ter acontecido o batismo, mas a língua ainda não foi manifesta. Sim. Eu vou estar adiantando aqui, mas que vai encaixar aqui perfeitamente, tá? Quando nós fizemos todo o processo de conversão, vou colocar aqui resumindo, o Espírito Santo está dentro de nós. E ele que vai comunicar com o nosso espírito. A língua materna, vamos colocar assim, que é a língua, a oração para nossa edificação, já está aqui. Aí vai ter 3 línguas a mais que vai fazer parte do grupo dos dons. Mas a língua materna, que é a nossa oração para edificação com o Espírito, ela já é dada. E aí, o que tem acontecido comigo, que vocês já viram um pouco, e agora eu estou entendendo o que está acontecendo, que o Espírito Santo está colocando em meu coração, é ativar essa língua nas pessoas. Que tem acontecido, e eu comecei a questionar, peraí, as pessoas estão falando em língua, mas o derramado do Espírito não é só falar em línguas, é para o poder de milagres. Mas isso não está acontecendo. E aí, esses estudos aqui me trouxeram essa clarificação. Então, o Espírito Santo colocou no meu coração, ativa o orar em línguas, que já está dentro da pessoa através da conversão. Então, o que impede as pessoas de falar em línguas? As crenças religiosas limitantes. É impressionante. Eu tenho medo. Se eu estiver imitando, e se for do diabo, se. E não consegue se render. Então, aquela passagem que fala assim, Jesus, a gente não lembra se foi Jesus que falou a parábola, que fala, se nós, pais, o nosso filho pede um peixe, jamais a gente vai dar uma serpente. Ou se pede um pão, jamais ele dará uma pedra. Muito mais Deus deixará de dar-nos o Espírito Santo. Então, se nós estamos pedindo o Espírito Santo, ele não vai dar um espírito demoníaco. Ele vai dar o Espírito Santo. Então, o que a gente tem que quebrar é as crenças limitantes. Quando eu conheci a nova aliança, eu tive que desconstruir para colocar um novo. E ainda vejo alguns resquícios. Algum peixe sem cabeça, assim, como diz a Denise lá, para caber na forma. Não, vamos lá, vou entender isso aqui. Então, a gente tem que buscar esse entendimento. Isso é crença, isso é... O que está causando aqui? Porque o Espírito Santo, Jesus disse, é leve, suave a mensagem dele, o propósito dele em nossas vidas. Mas a gente tem que tirar as crenças limitantes para fluir no Espírito. Ser como criança genuína. Então, adiantei lá no final, tá? A língua já está dentro, junto com o fruto do Espírito. Tá? É a língua para edificação. Os dons são outras coisas, tá? Em João 7, 37 a 39, está falando assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, mais um versículo que Jesus estava ali colocando essa promessa que o Espírito viria como rio, como a passagem de Ezequiel.
E aí a escolha de cada um, até onde que eu quero esse rio batendo em mim. E essa passagem de Ezequiel é tão maravilhosa que foi a virada de chave para mim romper de vez com o sistema religioso. Porque quando eu saí, como diz a Denise, eu fui convidada a me retirar, saí sem problema, sem briga, sem nada, com cartinha, tudo bonitinho, mas o peso vem. Você vai desviar, o diabo vai te pegar, e não sei o que, aquele negócio todo, tem que ter cobertura e blá, blá, blá. Visitei um tanto de igreja e nenhuma me cabia mais. E aí, nesse processo de busca, eu fui numa grande igreja que tem aqui em Belo Horizonte, onde eu fiz muitos cursos, aprendi muito com eles, de como fazer e como não fazer. E eu tinha uma amiga que estava frequentando essa igreja e me convidou, que tinha uma conferência sobre o Espírito Santo. E eu sempre amei esse assunto. Eu falei, eu vou. E aí, quando eu cheguei nessa igreja, assim, eu comecei a ver assim um show e aquilo me indignou de tal forma que eu tive aquela vontade de ir lá e tomar o microfone do pregador. Falou, não, é assim, o que esse povo está arrumando? E foi uma agitação muito grande dentro de mim. E aí o Espírito Santo, né, falou comigo, aquieta-te. Eles têm água até os joelhos, estão satisfeitos. E aí essa passagem veio-se muito forte, fiquei ali até o final, mas eu saí dali assim, atribulada. E aqui na minha cidade tem uma lagoa, eu estava sozinha, já era tarde da noite, passei uma conferência termina à tarde, e eu comecei a rodar essa lagoa. E dentro do carro deu uma de doida. Deus, para onde que eu vou? Não tem lugar nenhum que me cabe. E aí eu vi nesse dia o Espírito Santo falar muito forte comigo. Aquieta-te, fica como estás. E exatamente como eu estava, era buscando sozinho em casa, orando. E aí ele me deu essa passagem. E aí, outra pessoa que eu estava ouvindo exatamente a mesma passagem, ela me deu, confirmando. E aí, assim, foi assim, maravilhoso. E ali, de vez, eu mais não quis saber de cobertura, nem de intercessor, não. Agora eu tenho um único intercessor que é Cristo. O meu único pastor, o Espírito Santo, que vai me guiar sempre. Então, isso que a gente tem que trazer para nós, que na nova aliança, o nosso pastor, o nosso mestre, o nosso profeta, o nosso apóstolo, nosso tudo é o Espírito Santo. Ele que vai nos guiar, nos ensinar todas as coisas. É Ezequiel 47, a passagem que eu me referi. Então, podemos perceber nessas quatro passagens essa confirmação do Espírito dentro e sobre nós. E ele dá muito essa referência dele como água. Água dentro de nós e água sobre nós. E o fluir constante. Quando estamos sobre esse assunto, à luz da Bíblia, nós percebemos que existe também um desenvolvimento de dois aspectos de Deus. E Deus espera dos seus filhos que já receberam. Então, Deus anseia, Deus espera, né? Como eu não lembro o endereço que fala assim que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, essa passagem é maravilhosa e Deus anseia também pela manifestação dos seus filhos, porque Ele delegou a nós. Ele podia vir aqui, intervir, fazer acontecer, sim, mas Ele delegou a nós. E Ele anseia por isso. Ele anseia porque Ele precisa da nossa permissão de dizer, Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me, guia-me onde o Senhor quer me levar. E esse eis-me aqui, eu coloco para vocês, eu tinha medo. Eu nem li essa passagem,
Porque eu tinha medo de falar, eis-me aqui, Deus manda para a África. De jeito nenhum. Porque sempre foi colocado isso pra gente. Missionário só vai para a África, só na África que tem gente perdido. Gente, mas que coisa, é uma crença que coloca sobre a gente na religião terrível. E eu nem li essa passagem, passava longe dela. E hoje, constantemente, eu falo, Espírito Santo, eis-me aqui, o que o Senhor quer hoje? E é maravilhoso, porque o Espírito Santo, ele sabe da nossa capacidade. E às vezes a nossa capacidade é de ir ali no vizinho, no nosso quarteirão, no nosso bairro, na nossa cidade, e não exatamente direto ele vai mandar para a África. Mas aos pouquinhos, lógico, cada um tem um chamado e desejo, né? E aí ele vai estar trabalhando nessa direção. Então, ele vai colocar aqui a água na fonte e a água no rio. As duas primeiras passagens que lemos, Cristo nos dá a promessa do Espírito habitando em nós e também o derramamento do Espírito sobre nós. Em João 14:17, ele vai estar aqui repetindo um pouco, tá? Em Atos 1:8, a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre nós, como colocou lá em Pentecostes, que foi o derramar do Espírito de poder para a manifestação da glória de Deus para os discípulos ser testemunha até os confins da terra. Então ele colocou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então aqui que eu coloquei para vocês essa questão. E às vezes eu ficava no pé da pessoa, ora em línguas, porque eu queria ver essa manifestação do poder. E nesse entendimento aqui, eu falei, uau, agora eu vou incentivar a orar em línguas para a edificação dela, mas não para essa manifestação, porque às vezes entra esse espírito de medo. Eu quero orar em línguas, eu quero ser edificado, mas eu não quero ser usado. Eu não quero ir. Tudo bem. Então, esse ensinamento aqui veio clarificar e trazer essa diferenciação para a pessoa, para não trazer esse medo para a pessoa, se ainda tem a crença e eu ter que ir para a África, nesse sentido. Então, essa experiência, a primeira experiência do Espírito habitar em nós é no novo nascimento, e a segunda experiência do Espírito sobre nós é para a manifestação do poder de Deus. Em João 4,14, vai estar falando isso aqui. Então, são duas declarações bem distintas referentes ao Espírito Santo, a manifestação dele em nós. Em nós e sobre nós. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, o que essa água representa? É o Espírito Santo dentro de nós. Então, sempre que a gente tem essa consciência que o Espírito é uma pessoa, habita em mim, ele sempre vai me saciar. Ele sempre vai saciar a minha sede. E aí a gente pode ver essa questão da sede, não a sede, vamos colocar a sede espiritual, mas vamos colocar a questão das nossas dificuldades. E o processo do Espírito Santo também é aquele processo de ministrar, de nos ensinar. Então, sempre que eu tenha dúvida, sempre que eu tenha dificuldade, o Espírito Santo. Então, eu tenho que acessar ele que já habita dentro de mim. E ele vai estar manifestando, me ensinando e me guiando em todas as coisas. Uma oração que eu sempre faço. Se eu estou em alguma dificuldade, alguma dúvida, eu peço, Espírito Santo, me mostra o meu coração com o teu olhar. Às vezes é duro, tá? Que a gente não quer enxergar o que está no coração. Porque às vezes a gente pensa que sempre que o erro é do outro, né? Mas na verdade, quando ele mostra, o erro está dentro de nós mesmos. E quando ele nos mostra com o olhar dele, não há peso, não há acusação, porque ele nos mostra com o amor, com o fruto. Ele é o fruto do amor que está em nós.
Então, ele, mesmo que seja uma coisa horrível, esse amor vai nos abraçar, vai nos acolher. E aí, então, ele vai colocar para gente a escolha de sair dessa dor, dessa coisa ruim que a gente está vivenciando. Então, é um processo e escolha de cada um. Na Bíblia, a água é um dos tipos, ou símbolo do Espírito Santo. Jesus disse: a água que eu lhe der, se fará nele um rio a jorrar. Então, é sempre. E às vezes a gente tem um hábito de falar, mas eu estou orando, o Espírito Santo, ou Deus, ou Jesus, não está me ouvindo. Não ouve minha oração. E aí, então, diante disso aqui, como que ele não vai ouvir se está dentro de nós? Então, a gente tem que fazer essa reflexão, trazer esse momento. O Espírito Santo, se está aqui dentro, está me ouvindo, mas por que eu não te ouço? É nós que não estamos ouvindo, é os nossos ouvidos que estão tampados. Eu estava lendo uma passagem, eu não me lembro a referência dela, que eu falei assim, meu Deus, parece que nem li a Bíblia inteira, que fala, tem um véu que foi partido quando Jesus disse a obra está consumada. Mas tem um outro véu que é tirado através do Espírito Santo. Não sei se você já leu essa passagem. Se eu lembrar aqui, eu vou colocar para vocês. Eu falei, meu Deus, então existe um véu que tapa nossos olhos e nós não conseguimos ver. E aí, eu não sei se vocês já perceberam isso, acho que a Renata colocou um pouquinho aqui. Esse véu que fala dos judeus, que eles continuam com o véu, porque eles não enxergaram ainda Jesus. Então, essa passagem fala assim, eles permanecem com o véu. Se não me engano, é Paulo que fala isso. Nos evangelhos, não, é nas cartas. Não, é no novo, né, na nova aliança já. Sim. Se não me engano, é pregação de Paulo. Fala assim, e eles ainda permanecem com o véu para que não enxerguem, inclusive, fala. Sim. E aí, então, eu fiquei assim, essa passagem clareou muito, foi exatamente, né, que aí a outra passagem complementa essa, que fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí a gente pensa aquele lá fora, né, os pecadores. Não, está falando para nós. Muitas das vezes, nós estamos incrédulos. E aí, tampamos os olhos, não conseguimos ver com claridade o que o Espírito Santo está nos mostrando. Então, a gente tem que perguntar, Espírito Santo, se ele está me ouvindo, é por que eu não estou ouvindo o Senhor? Aí ela colocou a passagem aí sobre isso. Então, João 14:17. É bem parecido com o que acabamos de ver, que ele está falando que o Espírito habita convosco e estará em vós, confirmando que o Espírito Santo habita em nós. Jesus disse que essa água seria uma fonte para a vida eterna. E a hora voa aqui, né? Então, João 4:14, ele vai estar repetindo aqui algumas passagens para a gente estar fixando mais, tá? Está se referindo à água da fonte, ou podemos dizer, o Espírito Santo no interior. João 7:37-39. Jesus também se refere ao Espírito Santo como água. Jesus está falando aqui a água referente à água do rio, ou seja, o Espírito sobre nós, no fluir, para serviço dos outros. No último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou-se: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, ele está repetindo essa passagem aqui, mostrando ali quem crê e quem tem sede, ou seja, aquele que deseja aprofundar nesse rio, como diz Ezequiel, vai até Jesus, se rende a ele,
busca intimidade. Então, ele vai ter mais essa profundidade. E aí, esse rio, como eu coloquei para vocês a experiência que eu tive, é exatamente isso. À medida que eu me rendo, é à medida que as águas vai imergindo ou me cobrindo. Perceba que João 4,14 está falando sobre algo em nosso interior. Então, ele coloca essa questão, as duas coisas junto, que a água no nosso interior e sobre nós. Já segundo a João 7, segundo a João não, já segundo João 7, 37 a 39, fala a respeito de outras vidas, o rio flui para os outros. Encontramos água tanto em fontes quanto em rios, mas elas possuem propósitos distintos entre si. Então, a água é um simbolismo do Espírito Santo. E existe essa dupla obra dentro de nós, essas duas experiências. Nós temos que ansiar, desejar por essas duas obras dentro de nós. E então, já falta 10 minutos. Se vocês não importarem, a gente finaliza. O que vocês acham? Você que sabe, você vê o tanto que quanto você acha que vai prorrogar. Se você falar que tem mais meia hora, tudo, você para e deixa para a próxima semana, que daí você explica direitinho. Agora, se achar que tem pouquinho que dá para finalizar, Eu acho que dá. então vai. Então, o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Então, eu vou estar aqui falando aqui mais resumidamente, para a gente entender. Então, tem esses dois grupos, vamos colocar assim, do fruto do Espírito dentro de nós, e o grupo que é o dons do Espírito, ou dons de Deus. Então, são dois grupos diferentes, tá? Ambos eles é um único fruto do Espírito que vai ter os novos elementos. E os dons espirituais também. É o dom de Deus, é único, é de Deus, que tem os novos elementos também. Que elementos são esses? Que são o dom de cura, de profecia, que a gente já conhece. Então, para a gente entender que às vezes a gente fala assim, eu tenho o dom de profecia. Não, você não tem. Esse dom é de Deus. E são ferramentas que Deus nos concede para a manifestação do poder dele. E o dom, ele só é manifesto quando Deus quer operar. Então, a gente tem que entender para trazer isso para dentro de nós, para a gente não se orgulhar e vangloriar e aí dar ruim, tá? O fruto do Espírito é para nossa edificação. O orar em línguas é para nossa edificação quando e quanto quisermos. Mas o falar em línguas proféticas, língua das nações, é o dom. É Deus que vai falar quando Ele quer, através de nós. Então, para a gente entender um pouco sobre esses dois grupos. Então, o primeiro grupo vai estar falando em Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito e seus elementos, trabalhando no nosso interior. E 1 Coríntios 12, 7 a 11, ele vai estar falando do dom de Deus e a manifestação. E aí, então, ele vai estar falando que é o dom de cura, de sabedoria, palavra de ciência, profecia, dom da fé. Então, são 9 ali também esses dons, a manifestação do dom de Deus. E aí, esse fruto do Espírito é no nosso interior, e os dons do Espírito é para nós servirmos ao próximo.
é dentro disso. Os dons do Espírito são dados para que for útil. Então, o que for útil? O Espírito Santo que vai saber. Agora, uma pessoa precisa de cura, a outra pessoa agora precisa da questão financeira, outro precisa de consolo. Então, é o Espírito Santo que vai saber a utilidade naquele momento, qual ferramenta usar, quem usar. E ele vai ser dado de acordo com o Espírito Santo. Não é eu colocar, eu quero ser profeta, porque profeta aparece, profeta é famoso. Não, não é bem assim. É o Espírito Santo que concede. E a gente pode ver se manifestar os dons já de acordo com o dom natural da pessoa. Não sei se vocês já perceberam isso. De acordo com que a pessoa já faz, esse dom já manifesta ali dentro, nesse propósito ali. Ou seja, ela já tem uma certa habilidade de agir, e aí o Espírito Santo vem e concede esse dom. Mas trazendo um pouquinho aqui dentro dos dons, vou imaginar aqui que a Renata tem o dom de cura, a online aqui até dá para fazer, né? Mas vou imaginar que tem que impor as mãos. E aí eu preciso de alguém aqui para ser curado. Não, eu vou chamar a Renata. Então, não é bem assim. Então, quando o Espírito age, vou colocar um exemplo aqui. Eu sou motorista, mas eu não trabalho como motorista. Não sei se vocês entenderam esse exemplo. Então, o que o Espírito Santo age em nós? Todos podem profetizar, todos podem curar, todos podem ensinar, porque é o Espírito, é o dom dele. Então, ele manifesta de acordo com a utilidade. Mas eu posso orar e curar, mas eu não. Pode ser que eu não tenha o dom de cura, mas eu posso orar e curar. Eu posso não ter o dom de ensinar, mas eu posso ensinar. Então, vamos trazer um exemplo claro para as mães aqui, que é mais específico. Todos nós aqui, algum de vocês é médico? Mas nós medicamos, não medicamos? Só a Renata que é professora, mas nós não somos professora, mas a gente ensina o tempo todo. Então, é dentro disso, o dom manifesta de acordo com a utilidade ali, mas vai ter aquele que vai ter o dom, ele vai ser específico naquilo ali. Então, tem essa... Nesse sentido, assim, a única diferença não, a diferença é assim, eu vou dar do profeta, que acho que é o mais fácil da gente identificar. O profeta, ele acorda e dorme profeta, então, qualquer pessoa que ele olhar, tem sempre uma palavra já de Deus para aquela pessoa. Onde ele pisar, se ele quiser profetizar 24 horas, ele dá conta de profetizar 24 horas. Por quê? Porque é dom. Ele foi chamado para profeta, certo? Agora, você está orando por uma pessoa, a pessoa pede oração, o Senhor quer falar com ela, então o que ele faz? Naquela hora, ele te dá uma palavra de conhecimento, que daí vem a profecia, certo? Você vai trazer uma profecia sobre ela, porque você teve uma palavra de conhecimento, mas por quê? Porque naquela hora a necessidade é dela ter certeza de que era Deus falando com ela. Ela precisava saber que não era o homem que estava falando com ela, era o Senhor, que estava amando ali a vida dela, cuidando da vida dela. Então, você está orando por uma pessoa, às vezes vem uma palavra de conhecimento. Mas, se você encontrasse com ela na rua e ela passasse por você, você não ia ter palavra nenhuma para ela. Essa é a diferença do profeta, do dom da profecia, e de você orar e ser usado naquela hora para profetizar, né? Você passaria por ela e ficaria por isso mesmo. Você nem ia olhar para ela. Agora, se o profeta é profeta, olhou, tem palavra, né? Olhou, ele já tem alguma palavra para trazer. Então, é bem diferente mesmo quando é dom e quando é a situação, né? Aquela situação, Deus usa a coisa. E uma outra coisa que eu acho importante a gente falar
é que o segundo só é operado se existir o primeiro. Se não houver fruto do Espírito, o dom não é verdadeiro. Porque Deus começa tudo de dentro para fora. Então, tem pessoas que falam assim, Deus mandou dizer. Mas lá dentro, ela nem tem o fruto. Então, não é verdadeiro. Por isso que, assim, uma coisa que eu tenho muito pé atrás é com profecia. Sim, porque no Antigo Testamento, Deus mandava pessoas para trazerem coisas que iam acontecer no futuro, né? Tanto que Isaías ele fala assim, quem foi que falou do futuro, se não eu? O único que conhece o passado, está lá em Isaías 43. Que daí ele fala assim, eu sou o único que declara o futuro, porque eu já conheço o passado. Isaías 43 fala. Mas por quê? Porque o povo precisava se alinhar com Deus de alguma maneira. Então, alguém tinha que alinhar esse povo, certo? Mas ninguém tinha o Espírito Santo habitando dentro. Ninguém tinha. Agora, a nossa geração tem o Espírito Santo habitando dentro. Então, a profecia, ela geralmente confirma alguma coisa que já foi gerada no nosso coração. Ela não vai chegar para a Vanuba e falar assim, ó, Deus mandou te dizer, agora faça suas malas, vá para o Japão. E a Vanuba acata as malas e vai para o Japão. Se não foi gerado nada no coração dela, ela vai nem prestar atenção. Ela não vai chegar que nem Abraão fez. Vai sair da tua terra e da tua parentela e vai que eu vou te mostrar ainda o lugar, entendeu? O Abraão ele não questionou. Ele tinha certeza que era Deus. Agora, chega alguém e fala isso para qualquer um de nós aqui. Você vai fazer amar e vai para um lugar que você nem tem ideia de onde foi, se o Espírito Santo não falou com você? Se o Espírito Santo falou, ok. Mas se o Espírito Santo não falou, você vai fazer isso? Você vai fazer amar e vai embora? Para um lugar que você não sabe onde que é? Não vai. Porque hoje a ação do profeta é confirmar a ação do Espírito Santo que está dentro de nós. Então, o fruto do Espírito, já que ele está dentro de nós primeiro, para depois ele vir para fora, ele é primeiro conhecido por nós, para depois os dons, que são manifestos, já é manifestação, certo? É manifestação do fruto, já que está dentro de nós. Porque se tudo for feito sem amor, você pode profetizar o quanto for, que não tem valor nenhum, não é assim que a palavra fala, em Coríntios. Então, o fruto do Espírito é o amor. E com ele vem benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança, todas as outras coisas, né? Tudo isso dentro da gente faz com que os dons venham fluir. Aí, a pessoa que é usada no dom, se ela tem o fruto do Espírito Santo, existe uma credibilidade. Agora, se ela não tem o fruto do Espírito Santo, onde está a credibilidade da palavra? Porque não pode jorrar de uma mesma fonte água salgada e água doce, não é isso? Água amarga. Então, bênção essa palavra, assim, a hora que você falou que existem as duas coisas, primeiro o fruto, depois o dom, concordo plenamente com isso. Tem que haver o fruto primeiro, porque toda obra de Deus começa dentro de nós, para depois haver a manifestação do lado de fora. Pode continuar, Elisa. É exatamente isso, porque vocês podem observar a quantidade de pessoas que se diz cristão, que fazia, acontecia, e estão virando a casaca. Tá assim, de monte. Por quê? Não teve base, não teve maturidade. Talvez não teve nem um novo nascimento. Porque houve ali uma empolgação, geralmente, né, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, alguns meninos pequenininhos que assim a pessoa, nossa, esse menino de Deus que está fazendo acontecendo. E eu falei assim, isso vai dar ruim, tá pulando etapa, criança não está sendo criança, e criança imita papagaio perfeitamente, como um papagaio.
exatamente como prega, como que roda, ele imita, é idêntico, e as pessoas acham que aquilo ali é a ação de Deus, não é. É imitação, e aí a criança começa a receber elogio, tal, 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 e começa. E aí a gente vê um monte aí que a conta chegou. É triste isso. Então, eu senti de colocar isso aqui para nós, né? Eu estou aprendendo muito com esse estudo também, que primeiro nós temos que trazer para dentro de nós essa intimidade, essa certeza desse fruto dentro de nós, essa intimidade de todos esses elementos dentro de nós, porque às vezes a gente está andando em alegria, em mansidão, domínio próprio, mas vamos analisar, Senhor, Espírito Santo, olha meu coração. Eu estou tendo domínio próprio? Eu estou sendo mansa? Faz essas perguntas para o Espírito Santo. Eu e meu filho, a gente está praticando muito isso aqui, e tem um dia que a gente fica assim horas, porque é surreal. Como que o Espírito Santo revela para a gente e a gente vê ó, lá no fundo tem uma centelha que se você não tratar isso aqui vai dar ruim. Ele mostra, ele clarifica para nós, ele é luz e ele ao mesmo tempo com água quer nos limpar. Esse é o processo dele. Mas temos que permitir, temos que perguntar para ele e deixar ele nos responder. Faça essa pergunta bem objetiva, assim, cada elemento do fruto é surreal. E, às vezes, dá medo porque a gente não quer mudar. A gente não quer desfazer daquilo ali. Então, continuando aqui, para a gente terminar. Então, baseada nessas duas passagens, a gente pode ver que esses dois grupos, né? O Espírito Santo habitando dentro de nós, com esse benefício que eu já falei aqui bastante, e o Espírito, o dom sobre nós. E aí, então, ele vai colocar aqui, só para a gente dar uma resumida, a gente fortalecer aqui, que ele vai estar colocando a passagem de Efésios 5, 22, onde Paulo vai estar falando ali, ele fala assim, ó, alguns estão resumidos aqui, tá? Paulo exorta o Espírito para que eles, em Espírito, para que eles permitissem ser cheios do Espírito, falando em línguas, cantar cânticos espirituais, com oração, glorificando a Deus com o fruto desse amor, esse mandamento dentro de si. Então, Paulo está trazendo eles para buscar isso, glorificar o Senhor, que é essa manifestação do dom dentro de nós. E aí, como ele vai colocar essa questão aqui, logo em seguida, no versículo 22, Paulo vai estar se referindo à família. Ele fala para a gente buscar essa essência e depois ele vai falar de família. Então, trazendo esse entendimento, o que o Espírito Santo quer ministrar para nós? Que Jesus disse, né? Ama o próximo como a ti mesmo. E ele foi mais além. Ama o próximo como eu te amei. E que amor é esse? O amor ágape. É o mandamento, é o fruto que ele colocou dentro de nós. E quem é o seu próximo? Mais uma crença limitante da religião. Nós pensamos no próximo lá fora, que nós encontramos engomadinho, bonitinho, cheirosinho. Fácil de amar esse. E o nosso próximo? O Senhor me deu uma experiência, eu acho que eu já contei para vocês aqui, que falou, ame o seu próximo, nessa passagem. E o seu próximo é seu cônjuge. E foi muito forte, mas como eu quero que o Senhor mude, e o Senhor, ame como eu te amei. É exatamente o que ele está colocando aqui. Antes de que eu queresse que ele mudasse, Jesus falou, eu o amo. Ele é meu amado. Então, se meu cônjuge é amado de Cristo, como que eu vou querer que ele mude? Então, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Ame seu próximo. Seu próximo é seu cônjuge. Então, quando eu pedi ali o Espírito Santo para me ensinar a andar nesse amor ágape, ele permitiu eu olhar meu esposo com o olhar dele. E quando eu olhei,
eu vi um homem machucado, assim como eu estava. Os dois precisando de cura. Os dois precisando do amor ágape. E nesse entendimento, nós podemos um entender o outro e buscar a ajuda do Espírito Santo e nos tratarmos. Então, foi um trabalho assim, maravilhoso do Espírito Santo em nós. E aí, depois, ele vai colocar a passagem de Timóteo. Aonde eu anotei aqui? 2 Timóteo 1, 6-7. E ele vai estar falando, trazendo para a gente buscar essa essência. Eu vou ler aqui, que essa passagem aqui é bem forte, essa eu não anotei. Timóteo 1, 6-7. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Timóteo aqui está nos exortando para a gente buscar reavivar esse dom dentro de nós. Como eu coloquei no início, nós não temos esse conhecimento, não fala assim, fruto do Espírito lá em Gálatas. Fruto do Espírito. Mas não tinha esse conhecimento, esse entendimento, pelo menos eu não tinha essa profundidade para passar para as pessoas. E aí Timóteo está falando que reaviva isso que está dentro de você, ou assopra as brasas. Se você fala em línguas, se não, começa ali glorificando o Senhor, porque o falar em línguas, a sua edificação já está dentro de você. É o primeiro grupo. É o grupo do fruto do Espírito que habita em nós. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, para nós, que o Senhor tem colocado no meu coração. E só colocando essa situação de buscar os dons, eu até falei, né, dei exemplo aqui dos jovens, né? Então, o que mais o Senhor deseja é o processo de santificação em mim, e eu contagio a minha família. Esse é o principal desejo do Senhor. É o principal. O Timóteo mesmo vai falar, se eu não tenho, não lembro exatamente as palavras, mas se eu não tenho zelo pela minha própria família, como eu poderei cuidar dos lá de fora? Não tem como. Então, eu lembrei aqui da passagem de Noé. Lá em Hebreus vai estar falando sobre isso. Qual foi o propósito de Noé construir a arca? Salvar a família. E hoje, faço a pergunta para você, e eu fazendo essa pergunta para mim. Se eu construir uma arca, o meu cônjuge entra nessa arca? Meus filhos? Então, vamos trazer para nós essa reflexão e buscar, desejar, ansiar por esse fruto do amor ágape que já está dentro de nós, que ele venha fluir, venha contagiar o nosso próximo, que pode ser nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, o que está mais próximo de vocês. Então é isso. Finalizei, consegui colocar tudo aqui para vocês. Amém. Então, se alguém quiser falar, são 9h15, vou dar 10 minutinhos se alguém quiser falar alguma coisa sobre a palavra, 10h25, daí a gente faz a ceia. Se alguém quiser. Tem uma passagem na palavra, que é quando aconteceu, né, que o Jesus, a Elisa leu para nós, ela falou para nós que, lá em 7, né, acho que Mateus 7, que você citou, fala assim que Jesus ainda não tinha sido glorificado, por isso que o Espírito Santo não tinha vindo. Então, a primeira parte, né, do Espírito Santo, a primeira vez que ele foi soprado no homem mesmo, está lá em João 20, de 19-22, que fala que Jesus, depois de ressurreto, tinha sido glorificado. Ele aparece para os discípulos e ele sopra neles o Espírito Santo, né?
Ali aconteceu o novo nascimento. Foi ali que foi a primeira vez que aconteceu o novo nascimento, porque até então ninguém tinha se convertido, né? Só receberam o Espírito Santo depois de Jesus ter ressuscitado, né? E aí que acontece a primeira parte do Espírito Santo, e são para esses mesmos que receberam o Espírito Santo, que Jesus diz, mas não saia, fique em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, né? Porque daí começou, então, a obra do Espírito Santo dentro, e uma coisa que a gente não comenta, né? A gente não comenta, mas eles ficaram dentro do lugar lá que eles se reuniram por medo. Eles tinham medo depois que Jesus foi embora, ascendeu ao céu. Eles ficaram guardados ali porque eles estavam com medo. Só depois do batismo no Espírito Santo é que aconteceu de haver ousadia. Porque antes do batismo no Espírito Santo, ele já tinha o Espírito Santo, mas você vai ver em relatos depois, acho que, eu não sei se é de João, de Pedro, mas que eles ficaram no lugar por medo. Eles ficaram todos reunidos ali, antes do batismo no Espírito Santo, no lugar lá que todos ficaram, né? Dentro do templo, eu acho, mas foi por causa do medo. Eles tinham medo de ser perseguidos, porque eles viram o que fizeram com Jesus, né? Aí, quando veio o batismo no Espírito Santo, foi que daí Pedro se levanta com ousadia, né? E tem a primeira conversão dos 3.000 lá. Mas não vou continuar, porque já foi trazida a palavra. E aí, se alguém quiser fazer algum comentário, uma coisa assim. Pode falar, Dê. Então, é um comentário bem rapidinho. Eu cheguei a achar, né, eu achava, tipo assim, essa questão do Espírito Santo, a evidência de ter o Espírito Santo, de estar ali, aquela unção toda, era o povo que gritava, rodava, porque eu via isso, né? Aí um dia, eu estudando, eu vi eu não me lembro quem foi que falou, quem era a pessoa que eu estava ouvindo. E ele falou assim, engraçado que as pessoas acham que o batismo no Espírito Santo, quem está batizado no Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, tem que rodar, gritar, dançar, dar cambalhota. Não tem nada disso, gente. O Espírito Santo, ele nos dá domínio próprio. O fruto do Espírito é domínio próprio. Então, eu tenho a capacidade de dominar o meu corpo. O Espírito Santo, ele não tira o domínio do seu corpo. Aí eu falei, gente, é verdade. Então eu comecei a ver, sabe, que gente, não tem nada disso, o Espírito Santo não é assim. Pode estar todo mundo sentadinho, quietinho ali, só adorando o Senhor, e ele está ali, sabe? Eu achava que só tinha quando estava aquele monte de gente pulando, gritando, e eu não fazia isso. Então, eu ficava com esse receio. Mas hoje eu entendo. Se o fruto do Espírito, né, inclui domínio próprio, então pronto, eu domino meu corpo. O Espírito Santo ele não tira a minha consciência. Né? Ele não pega o meu corpo e sai fazendo o que quiser com o meu corpo, se o domínio é meu. Agora eu entendi, era só isso que eu queria falar, entendeu? Porque às vezes a gente acha isso, talvez pode ter pessoas que ainda acham que tem que estar lá, no meio daquele monte de gente, gritando, sapateando, não tem nada disso, né? Não precisa de nada disso.